Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Tomaso aqui da UTEC Tecnologia e hoje a gente vai mostrar para vocês um pouquinho melhor a nossa plataforma Omnichannel. O intuito desse vídeo é apresentar como funciona, o que tem por trás de uma plataforma, para que você possa não só usar na sua empresa, mas apresentar para os seus clientes e trazer uma clareza melhor sobre o processo como um todo. Tá? Então, a primeira pergunta que vem afinal de contas, o que é Omnichannel? Que está na boca do povo, né? O Omnichannel ele é um sistema de atendimento que unifica todos os canais de atendimento para melhorar a experiência do seu cliente na hora de entrar em contato com a sua empresa. Tá? Então, é um sistema basicamente que faz você atender melhor para vender mais. Resumindo, esse é o grande intuito do Omnichannel, ok? O que a gente tem integrado aqui na plataforma Omnichannel da UTEC para ser um Omnichannel de verdade, né? A gente tem toda a parte de chamadas de voz. Então, como o sistema ele é baseado na nossa plataforma de telefonia, na nossa central telefônica, a gente tem toda a parte de voz naturalmente integrada, né? Incluindo gravação, geração de número de protocolo, pesquisas, relatórios, enfim, a gente vai acompanhar isso mais para frente. O que mais que a gente tem? Integração com o WhatsApp. É de longe o serviço mais solicitado pelos nossos clientes, pelos nossos parceiros, integração com o WhatsApp. Todo mundo quer atender e falar pelo WhatsApp com o seu cliente. Depois, atendimento via Telegram. O Telegram ele tem crescido muito, né, no mundo afora, e ele tem algumas vantagens em relação ao Facebook. Ele é 100% gratuito, né? Então ele está viabilizando muita coisa, permite criação de grupos, enfim. Aqui no nosso sistema ele vai permitir receber mensagens que você vai publicar no seu site, por exemplo, receber mensagens pelo Telegram da sua empresa e você fazer o atendimento respondendo caso a caso, ok? No Messenger do Facebook, idem. Quando as pessoas entrarem na sua página do Facebook, elas vão poder enviar mensagens lá no inbox, né, pelo Messenger. E Instagram, da mesma maneira. Essas empresas, o Instagram, Messenger, WhatsApp, esses aplicativos, todos eles fazem parte do grupo do Facebook. Então, a gente integrou também a parte do Direct do Instagram, ok? Twitter é o seguinte, a gente não tem integrado a parte de tweets, né, da rede social, mas sim a parte de Direct. Ali quando você tem uma página do Twitter da sua empresa e a pessoa vai lá, o seu cliente entra em contato pelo Direct, ok? SMS também está integrado aqui para o atendimento. O SMS ele é mais conhecido, está mais tempo no mercado, então a gente não podia deixar de fora também. Tem muita empresa e muita demanda ainda por utilização de comunicação via SMS. Depois, o WebChat. O que é o WebChat? Eu coloquei com esse nome para não confundir com aquele robozinho de inteligência artificial. Esse a gente vai ter, ainda não está disponível, porém o WebChat é chat no seu site. Então você vai colocar um ícone no cantinho do site, clica aqui para conversar, a pessoa clicou, você vai fazer o atendimento aqui na plataforma Omnichannel da UTEC. E por último, e não menos importante, pelo contrário, é a questão do atendimento a e-mail. A gente sempre teve muita demanda de o pessoal perguntando: no call center de vocês dá para atender e-mail? Agora dá, tudo integrado. Esse é o grande diferencial. A gente vai mostrar que está tudo integrado em uma única plataforma, então começam a aparecer os benefícios, né? Você configura uma única plataforma, você dá treinamento para o pessoal de TI numa única plataforma, você dá treinamento para o pessoal de operação numa única plataforma, o gestor, na hora de tirar relatório e fazer configuração, usa uma única plataforma, não importa se estão falando por voz, por mensagens, por e-mails, tudo vai ser integrado como vocês vão ver a seguir.
A gente dividiu o conteúdo desse vídeo em duas partes, ok? A primeira parte são aspectos da integração com o WhatsApp Business API. O que é isso? Nós vamos falar um pouquinho em seguida de brokers, o que eles são, por que existem, por que eles estão enrolados aqui nesse meio. Vamos falar um pouquinho de configurações de Facebook Business, o que é necessário, por que eu tenho que ter. Regras para a utilização do WhatsApp e preços. O pessoal está muito acostumado que o WhatsApp usa de graça no celular, então agora quando a gente profissionaliza o atendimento, consequentemente há uma precificação pelo serviço oferecido. Na segunda parte, nós vamos mostrar a configuração da plataforma da Altec, como que funciona, a lógica de funcionamento, as mensagens, as filas, o que dá para personalizar e toda a parte de configuração de call center e atendimento, beleza? Então vamos começar aqui pela parte da integração com o WhatsApp Business API. Então vamos falar um pouquinho sobre os brokers, tá? O que são os brokers? Os brokers são empresas, são parceiros do Facebook que estão autorizados a utilizar a API do WhatsApp Business, ok? Então eles são parceiros oficiais, então hoje temos 65 que podem acessar essa API. Hoje a Altec tem integração com o broker Twilio, ok? E com o Gupshup, que está aqui também registrado, ok? Quando vocês vão utilizar esses brokers integrados aqui na plataforma da Altec, o cliente, vocês ou o cliente de vocês deverá criar a sua própria conta nesse broker, no respectivo broker que for usar, fazer a solicitação do número, comprar créditos pré-pagos, que nós vamos falar em seguida, para envio dessas mensagens. Então, tem brokers que não cobram nada, tem brokers que cobram um valor mínimo por semana para usar o próprio número, e nós temos aqui também na nossa wiki, vocês podem abrir depois, um passo a passo de como solicitar o próprio número, tá, da sua empresa. Vocês podem ter integrado um número fixo ou um número móvel, conforme for a necessidade. Outra coisa, já entrando no próximo item que a gente vai falar, que é falando de numeração, tá? Então, os números, né? Já comentei. Vocês podem usar o número próprio, vocês podem usar um número fixo, podem usar um número móvel. Mais que isso, vocês podem utilizar mais de um número e receber essas mensagens desses números na mesma plataforma, assim como vocês poderiam ter, por exemplo, unidades espalhadas, cada unidade ter uma numeração e receber tudo aqui, ou vocês podem ter um número único e depois fazer a distribuição dessas mensagens recebidas nesse número de acordo com o setor que a pessoa quer falar. Dá para fazer das duas maneiras, ok? Facebook Business. Então é o seguinte, é mandatório, o Facebook solicita, manda e a gente tem que obedecer que se faça uma conta no Facebook Business, ou seja, a sua empresa tem que ter uma conta no Facebook e essa conta, além disso, tem que ser verificada pelo Facebook. A ideia deles é trazer mais segurança para a operação, não permitir que uma empresinha qualquer, às vezes nem é registrada, o cara vai lá e registra e poderia mandar mensagem. Então, o Facebook tem uma segurança a mais, ok? Então, esses links a gente vai deixar disponíveis aqui embaixo para vocês acessarem, verem esses passo a passo de como fazer para verificar a empresa e tudo isso. Depois, próximo item, política de uso. Então, política de uso é um tema muito importante de ser abordado. Por quê? O Facebook, e não deixa de ser uma coisa boa, faz uma restrição no envio de mensagens. Então, por exemplo, imagina como é que seria o teu WhatsApp no teu celular pessoal aí,
se todo mundo, todas as empresas pudessem mandar mensagens spam, imagina, já é assim com e-mail, já é assim praticamente com SMS, imagina o teu WhatsApp bombando de spam. Então, é uma coisa boa esse controle, só que para as empresas ela implica em fazer uma monitoração melhor destes envios, né? Então vocês têm que ter em mente que essa política visa proteger o usuário, proteger o cliente, ou seja, eu só envio mensagens para o meu cliente que sejam de fato de interesse dele. Então o Facebook parte desse princípio quando ele define essa política de uso de maneira racional, mais razoável para ser utilizada. Então, beleza, aí eu entro na questão. Então, como que eu faço para mandar mensagem para o meu cliente? Como que eu me comunico com o meu cliente? Tem basicamente duas maneiras, tá? A primeira é quando eu mando uma mensagem para o meu cliente sem ele ter entrado em contato, sem ele ter solicitado nada. Então, essa campanha ela só é válida com a utilização de mensagens do tipo template. Essas mensagens do tipo template elas têm que ser aprovadas pelo Facebook e elas têm algumas categorias que são passíveis de aprovação. Então, por exemplo, um update de conta, um alerta, uma resolução de pagamento, uma reserva para quem tem clínica, por exemplo, quer marcar, confirmar o horário de exames, por exemplo, é só um exemplo, né? Quando eu vou mandar mensagens de update de envio, né? Rastreamento ou ticket para quem tem atendimento de helpdesk, de suporte, assim por diante. Então essas categorias elas são pré-aprovadas pelo Facebook e a minha mensagem, o que eu vou mandar para o cliente, tem que ser aprovado. Se não for aprovado, é bloqueado pela API, você não consegue enviar. Beleza? Então é isso. Vocês podem acessar, podem pesquisar. Tudo que usa API oficial do Facebook cai dentro dessas categorias para um primeiro envio, quando o cliente não mandou nada para mim. Se vocês encontrarem sistemas que fazem de outra maneira, abram os olhos, vão atrás, vão ver se essas empresas estão usando algum desses brokers oficiais do Facebook. Dá uma pesquisada, porque nem tudo é tão simples quanto parece nesse mundo, entendeu? Então, vale a pena gastar um tempinho a mais, às vezes investir um pouquinho a mais num sistema oficial, num sistema legalizado, do que vocês correrem qualquer tipo de risco, que vai estar colocando em risco até a imagem, né, da empresa de vocês, no caso. Então, esse é o primeiro caso, quando o cliente não me pediu nada e eu vou lá e envio uma mensagem para ele, uma mensagem do tipo template. O segundo caso é quando o cliente manda uma mensagem para mim. Então eu vou lá, divulgo no meu número de WhatsApp, o meu cliente manda uma mensagem. Nesse caso, quando o usuário inicia essa conversa, eu posso mandar qualquer coisa para ele numa janela de 24 horas. É uma janela de atendimento que se abre com o recebimento da primeira mensagem por parte do cliente. Então, o que acontece? Entende-se aqui que está havendo um atendimento ao cliente. Então, eu quero poder mandar mensagem para ele para responder para ele. Então, a partir do momento em que ele mandar a última mensagem, começa a contar um período de 24 horas. Eu posso mandar mensagem de texto, posso mandar áudio, foto, imagem, vídeo, documento, PDF, orçamento, catálogo, link. Eu posso mandar qualquer coisa. Assim como eu uso o meu WhatsApp pessoal, eu posso mandar aqui pela plataforma nessa janela de 24 horas. O cliente me respondeu, começa a contar de novo 24 horas. Amanhã, ficou o negócio pronto aqui que ele tinha me pedido, eu vou responder para esse cliente. Respondi amanhã, passou de 24 horas. Cai na janela de 24 horas, eu sou obrigado a mandar uma mensagem desse tipo de categoria, a não ser que o meu cliente me mande de novo uma mensagem. Então, você pode pensar em alguma estratégia de uso de maneira que você busque manter contato com esse cliente a cada 24 horas ou vai fazer o pagamento, que é o próximo item que eu vou mostrar, para o envio dessas mensagens template personalizadas. Então, vamos dar uma olhadinha por último na questão de política de
preços, créditos e preços. Então o pessoal está acostumado, né, que o WhatsApp é grátis, porque eu baixo no meu celular, instalo, uso, não pago nada para usar. Quando a gente, como eu falei atrás, quando a gente quer profissionalizar esse uso, usar uma API, integrar num sistema, tirar relatório, tudo isso acaba tendo um preço e o Facebook cobra por essas mensagens, não só o Facebook como o próprio broker. Então vocês vão ver que, quer dizer, é importante saber que a UTEC não cobra por envio de mensagens. Então, a gente não ganha nenhum centavo se você manda uma mensagem ou 10 ou 100 mil mensagens por mês. Você vai pagar diretamente em créditos, diretamente para o broker que você escolher. Então, com relação a isso, é transparente. Você não tem um limite de mensagens para mandar durante o mês, não, mas vai pagar conforme o uso. E agora eu vou mostrar os preços aqui do WhatsApp do broker Gupshup, ok? Então eu vou deixar esse link aqui disponível também, essa página para vocês buscarem. Aqui ó, eu vou buscar Brasil e vocês já vão ver que esses preços que aparecem aqui embaixo, todos eles estão em dólar, tá vendo? Então são preços em dólar. Esses preços eles são cobrados num cartão de crédito. Então quando você abre a conta da sua empresa, você já coloca um cartão de crédito, compra créditos, é o sistema pré-pago, não tem pós-pago, e eu divido aqui a cobrança em mensagens do tipo template, que são aquelas que o Facebook tem que aprovar. Taxa do Facebook 4,73 centavos, taxa do Gupshup, isso aqui nós estamos falando hoje em agosto de 2020. Então eu tenho mais 0,1 centavo, isso aqui vai me dar 4,83 centavos de dólar por mensagem do tipo template, mensagens para até 5 megabytes, ok? Então esse é o padrão que vocês vão pagar para mandar quando o cliente não me pede. Então quero mandar, o equipamento já foi despachado, confirma o horário do seu agendamento, pagamento foi autorizado, alguma coisa que ele não me mandou no WhatsApp, eu quero mandar para ele, vai pagar essa taxa aqui. Depois, quando o cliente me responde, quando ele transaciona uma mensagem comigo, eu tenho os valores de mensagens de sessão, que são aquelas que estão dentro da janela de atendimento de 24 horas. O WhatsApp, o Facebook não cobra nada, porém o broker, nesse caso o Gupshup, cobra 0,1 centavo por mensagem. 10% de 1 centavo de dólar. Beleza? Então vocês podem ver que a conta ela não é cara, ela permitindo o ganho que você vai ter de atender um cliente pelo WhatsApp. Garanto que em quase 100% dos casos vocês vão pagar essa taxa com uma venda, sei lá, depende muito do ticket, mas o que eu quero dizer é o seguinte: é barato em relação ao que você vai vender ou que você deixaria de vender por não atender no WhatsApp, beleza? Então essas são as taxas que vocês vão pagar. Claro, depois eu quero mandar mídia, né? E vai aumentando um pouquinho o valor de acordo com o tamanho em megabytes da mídia enviada. Então esse aqui é o primeiro aspecto que é importante saber, né? Essa parte de configuração de conta, como é que funciona, né? O brokers tem que criar, o cliente. Então revisando, brokers tem que ter para WhatsApp. Então quem que cria? O cliente, ou vocês criam para o cliente. Números, o cliente pode usar um número próprio ou mais de um número, seja fixo ou móvel. Tem que criar uma conta e verificar no Facebook Business. Tem que atender as políticas de uso e o cliente fica livre para pagar pelas mensagens que ele usa. Bom, então agora vamos conhecer nessa segunda parte um pouquinho da plataforma da UTEC propriamente dita. Como que eu configuro, o que eu tenho de opções, que é uma parte bem interessante de conhecer também, porque vocês vão ver que é extremamente rico em detalhamentos, configurações, até automações no atendimento do cliente. Então vamos lá. Quando eu recebo uma chamada ou uma mensagem, basicamente eu tenho 4 destinos principais disponíveis. Eu vou passar a encaminhamento para uma aplicação chamada Consulta Número, que eu já vou explicar em seguida. Ela vai me permitir passar para uma pessoa ou para um outro destino.
eu passo essa mensagem, essa chamada para uma pessoa, para um agente único de atendimento. Então aqui dentro a gente chama de agente a pessoa que vai efetivamente fazer o atendimento, né? Então eu passo para um agente único. Eu passo para uma mensagem interativa, seja ela de áudio, que é uma URA, onde eu ouço as opções, eu digito na tela do meu telefone a opção desejada, ou pode ser um menu de texto, no caso de eu fazer um atendimento de WhatsApp, de Telegram, do Messenger, qualquer tipo de comunicação de texto pode ser passada por um menu. Então, por exemplo, eu poderia ter aqui nesse menu, que eu vou comentar em seguida, algumas opções que a pessoa recebe lá, 1 para tal opção, 2 para tal opção, ela digita e é encaminhada. E por último, são as filas de atendimento. Essas filas são onde os agentes ficam logados. Então, ela que distribui as mensagens, as chamadas para os agentes. Então, a partir desses 4 elementos, o atendimento é encaminhado e finalizado, ou o atendimento é encaminhado de uma fila para outra, ou o atendimento pode ser encaminhado de volta para uma mensagem interativa, para um outro menu. Eu posso também encaminhar para uma pesquisa de satisfação. Então existem diversas maneiras de fazer o atendimento e esse fluxo ele poderia ser bem mais completo. Eu simplifiquei para dar essa ideia de como que funciona, mas eu poderia passar de um lado para o outro essas setas aqui sem limites, ok? Eu posso fazer transferências, encaminhamentos de um ponto ao outro, não necessariamente só obedecendo essas setas que estão aqui. Então agora vamos dar uma olhadinha caso a caso. Vamos olhar o primeiro aqui, que é o consulta número. Então o consulta número é o quê? Ele pega o número de origem da mensagem ou do número ou da chamada, né, recebida, e ele pode consultar na base de contatos da central da UTEC, tá? Da central Omnichannel aqui da UTEC, buscando o quê? Quem que atende esse cliente específico. Então, se o Tomaso manda uma mensagem para a UTEC, o Tomaso pode ser atendido sempre por uma mesma pessoa. Então vocês podem personalizar isso e quando o Tomaso entrar em contato pelo meu número do celular, ele vai fazer uma consulta nessa base de dados da própria central da UTEC e vai encaminhar para o agente de atendimento do Tomaso. Ah, mas eu não quero cadastrar tudo na base da UTEC, eu já tenho um sistema, um CRM, uma base de dados externa. Como é que eu faço? Vocês podem fazer uma busca em um banco de dados externo. Então, a UTEC, a central da UTEC, vai até esse banco de dados com um número e consulta. Então, encontrando quem é o agente que vai atender esse cliente, ela já passa também um atendimento direto para esse agente. Ou eu posso fazer também com um web service. Então, se vocês já têm um web service, eu consulto nesse web service o que o seu serviço responder, eu encaminho para a pessoa para fazer o atendimento. Se em qualquer um dos 3 casos eu não encontro quem é a pessoa de destino, né? Ou eu não tenho cadastrado, ou esse é um número novo, eu chamo de destino em caso de falha. O que é o destino em caso de falha? Caso eu não tenha uma pessoa específica para fazer esse atendimento, é um destino padrão para isso. Então, eu posso mandar esse cliente para uma mensagem interativa, ou para uma fila, ou para uma pessoa direto, ou finalização. Beleza? Então, como é que fica isso aqui na central da UTEC? Primeiro, eu vou ter no cadastro do contato, no caso no meu contato aqui, eu tenho um campo chamado atendente. Então aqui, ó, eu botei o 2009, então toda vez que eu entrar em contato, o atendente aqui vai ser o 2009. Beleza? Depois, a configuração do consulta número, aqui eu criei 2, né? Quando é uma chamada de voz, que ele vai jogar para uma URA, ou quando é uma mensagem de chat que ele vai mandar para a pessoa. Então, quando eu seleciono aqui o destino, ó, contatos, ele vai buscar na base de contatos da UTEC, base de dados externa, web service é um serviço de terceiro, ou eu posso personalizar um script de acordo com a minha necessidade. Nesse caso, esse serviço de script é prestado exclusivamente pela UTEC, a gente personaliza conforme a necessidade. E aqui eu configuro o destino em caso de falha, beleza? Então agora vamos passar para o próximo item,
que vai ser mensagem interativa. Quando eu encaminho a mensagem para uma mensagem interativa, a primeira coisa que o sistema verifica é uma condição de tempo. E o que é isso? A gente pode determinar um destino se ele for fora do horário de atendimento ou dentro do horário de atendimento. Então, se estiver fora do horário de atendimento, eu vou reproduzir, vou enviar para o meu cliente uma mensagem de serviço indisponível e vou finalizar esse atendimento. Em seguida, eu vou mostrar essas configurações. Se estiver dentro do meu horário comercial, do horário que eu quiser definir na minha empresa para o atendimento, o sistema manda uma mensagem inicial para o cliente, que é um menu, que é aqui onde você configura um menu com as opções que ele vai poder selecionar. Se ele recebe essa mensagem e tem lá opção 1, opção 2, opção 3, e ele digita opção 4, que não existe, é considerado uma opção inválida. E ele pode retornar para esse mesmo menu. Caso ele não insista em selecionar uma opção errada, uma opção inválida, eu posso desligar o atendimento ou posso passar ele para um destino padrão. Da mesma maneira, se o meu cliente não me responde, não seleciona qual opção ele deseja nesse menu, eu conto um tempo configurável, ajustável, para eu repetir esse menu para ele, ou seja, eu mando uma mensagem, você tem que selecionar uma das opções. Se ele insistir em não selecionar nada, eu posso colocar um destino para ele, eu vou mostrar em seguida. Então, depois da mensagem inicial, eu tenho dois destinos, ou eu mando para o destino que o meu cliente selecionou, ou eu finalizo e mando uma mensagem de desligamento, beleza? Então vamos ver agora como é que fica a configuração aqui na central. Vamos lá, vamos para a mensagem interativa. Eu vou pegar aqui o menu inicial, o menu interativo inicial. Eu já estou configurado como horário comercial, como vocês estão vendo. Esse menu interativo inicial, no caso aqui do WhatsApp, é para onde eu estou colocando o destino. Então, quando eu recebo uma mensagem no telefone da UTEC, no telefone fixo aqui, 33334840, se você manda um WhatsApp para cá, você vai cair no menu interativo inicial, que é este aqui. Então, qual que é o primeiro item? É configuração de tempo, condição de tempo. Eu selecionei horário comercial, então ele vai respeitar. Se o meu cliente mandar uma mensagem fora do horário, eu personalizo essa mensagem. Veja, mensagem de serviço indisponível. Olá, o nosso horário de atendimento é de segunda a sexta, das 8 às 12, das 13h30 às 18. Por gentileza, entre em contato novamente em horário comercial, ficaremos felizes em atendê-lo. Obrigado. Essa mensagem vocês podem personalizar conforme for desejado. Ok? Então, vamos supor que a pessoa entrou, está dentro do horário de atendimento, ela vai receber o que? A mensagem inicial. Então, eu personalizo aqui as opções que eu desejo. Eu posso colocar, aqui no exemplo, eu coloquei atendimento comercial, 2 finalizar. Eu poderia colocar uma terceira opção, por exemplo, que vai me dizer, selecione 3 se você quiser que a gente gere uma chamada para você. Então, o sistema já gera uma chamada de callback para o número desse cliente. Eu poderia colocar qualquer outra opção. Então, quando o cliente escolher uma dessas opções, o destino dele está aqui embaixo. Então, opção 1, atendimento comercial, eu vou jogar para a fila do WhatsApp. Opção 2, que é desligar, finalizar, eu finalizo o atendimento. De novo, se eu tenho essas opções e o cliente digita uma opção inválida, eu tenho mensagem para tentativa inválida. Eu personalizo aqui. A opção escolhida não é válida. Por favor, digite uma das opções acima. E eu conto quantas tentativas ele vai ter para errar. Então aqui está 2. Se ele mandar uma e ele errou, ele vai ter mais uma chance de mandar de novo. Se ele mandou errado pela segunda vez, eu coloco ele num destino para a opção inválida. Neste caso aqui, eu encaminho ele para atendimento. Tá? Então eu poderia reiniciar, no caso ele não vai usar o destino, ele vai sempre assim, errou, volta para o menu, errou, volta para o menu, errou, volta para o menu. Então isso aqui também é uma opção que vocês podem configurar. O tempo limite é aquele tempo de mensagem sem resposta. Então eu configurei para 30 segundos, eu poderia colocar 1 minuto, 10 minutos, o tempo que for conveniente para o seu negócio.
Então a pessoa mandou uma mensagem: oi, tudo bem? Estou aqui no teu site, quero comprar. Então, se ela não responder nada do menu que ela receber dentro de 30 segundos, nesse caso aqui, ela vai receber uma mensagem de tentativa sem resposta, que é o quê? Por favor, escolha uma das opções para prosseguirmos com seu atendimento. Ok? E se ele fizer isso mais do que 2 vezes, que eu posso configurar também, eu encaminho ele para um destino padrão, que é uma opção sem resposta. Ele não me respondeu nada, mas mesmo assim eu vou encaminhar ele para o atendimento, nesse caso aqui, do WhatsApp. E se for finalizado o atendimento, eu tenho uma mensagem de desligamento que está aqui. Se o atendimento foi finalizado, se quiser continuar a conversa, mande uma mensagem nova. Obrigado pelo contato. Até logo. Aqui embaixo tem a opção de executar script, que ela permite ao tech fazer uma customização, um professional service de acordo com a necessidade de clientes, e isso aqui não seja seja suficiente para atender toda a parte do atendimento em si, ok? Então agora vamos dar uma olhadinha como é que fica a configuração das filas de atendimento, como é que elas funcionam. Numa fila eu também posso habilitar a condição de tempo, porque não necessariamente os atendimentos, as chamadas vão passar por um menu interativo. Então aqui eu também preciso ter a condição de tempo, né, para caso eu esteja fora do horário, eu mandar uma mensagem de serviço indisponível. Se estiver dentro do horário, aí a pessoa, o cliente, recebe uma mensagem de saudação. Após o atendimento, ela recebe uma mensagem de desligamento, ou se ela não for atendida dentro de um tempo máximo que você pode configurar, aliás, você vai configurar, ela recebe uma mensagem de abandono. Ela vai contar com uma mensagem, uma chamada não atendida. Depois você pode ver isso no relatório. Caso aconteça o atendimento, o agente vai receber o script. O que é o script? São as informações desse cliente que está entrando em contato. Então, para eu saber quem está ligando, mandando mensagem para mim, vai aparecer na minha tela na hora que eu receber o encaminhamento. Então, vamos ver como é que fica essa configuração aqui na central. Eu vou acessar aqui as filas. Eu vou acessar a fila do WhatsApp. Então aqui eu tenho o script de atendimento. Vamos começar pela condição de tempo, né? Eu tenho aqui em cima está a condição de tempo, ó, condição de tempo. Nesse caso aqui nenhuma. Por quê? Porque eu já coloquei a condição de tempo na mensagem no menu inicial. Então se eu já coloquei lá, não preciso colocar aqui, porque ele não vai chegar aqui se estiver fora do horário. Mas se eu não tivesse o menu, eu quero botar na fila, eu seleciono aqui. Esses horários vocês podem configurar. Aqui a gente configurou 2, ok? Mas poderia ter vários outros. Então passou da condição de tempo, eu tenho tempo máximo de inatividade. Então o que é o tempo máximo de inatividade? Se eu atendi e não respondi o cliente, ou conversei com o cliente e ele parou de responder, ou eu parei de responder durante esse tempo está em segundos, então aqui eu tenho 8 horas, o sistema finaliza o atendimento. A configuração de tempo máximo de atendimento não é feita aqui nessa fila, ela é feita na configuração lá onde eu crio a fila, que é só parte de mensagens. Tempo de alarme de inatividade. O que é esse tempo de alarme? Ele notifica o supervisor que não teve interação, não teve troca de mensagens entre o agente e o cliente por mais desse tempo. Então aqui eu tenho 5 minutos configurados. A opção do chatbox é se essa fila vai poder receber chat do site ou não. Há uma informação importante que todas as filas podem receber chamadas de voz. Então eu configuro ainda se ela vai receber mensagem e chat, ou só voz, ou só mensagem, ou só chat. Ok? Então aqui eu tenho a mensagem de saudação. A pessoa passou do menu e recebe a mensagem de saudação. Olá! E tá vendo que tem um tag aqui, nome. Então, o sistema troca o nome da pessoa por esse tag. Então, se eu mandar uma mensagem, eu vou receber: Olá, Tomaso, você será atendido em breve por um de nossos consultores. De novo, essa mensagem vocês podem personalizar, ok? Número do protocolo de atendimento é protocolo. Então, o sistema gera o número de protocolo automaticamente e aqui eu estou informando para o cliente qual que é o número do protocolo dele.
Se você quiser finalizar o atendimento, basta enviar a hashtag sair e você pode configurar isso aqui. Eu criei esse código, ó, código de desligamento, hashtag sair. Se o cliente quiser finalizar, cansou, não quer mais, desliga ali, já cai o atendimento aqui, já entra no histórico, vou ver no relatório, mas ele não fica mais na tela do agente. Beleza? Então vamos lá, o que mais? Se a pessoa abandonar, ou seja, se ela não for atendida no tempo máximo da fila, eu configuro aqui, ó, destino após abandono, eu finalizo. Eu poderia mandar ele para uma outra fila, eu poderia mandar para uma mensagem interativa, sentimos muito, não conseguimos te atender, apesar que eu ainda tenho aqui uma mensagem de desligamento, ok? Eu tenho uma mensagem de abandono aqui, desculpe, ó. Desculpe, Tomaso, não conseguimos atender agora porque todo mundo está ocupado, por favor tente mais tarde. Se a pessoa é atendida pelo agente e esse agente finaliza o atendimento, ele vai receber essa mensagem de desligamento, é uma mensagem de pós-atendimento. Aqui está em branco, por quê? Porque eu posso configurar um destino após o desligamento e neste caso eu configurei uma mensagem interativa, que aqui está errado, aqui é pesquisa de satisfação. Então o que eu faço? Terminei o atendimento, eu vou jogar o meu cliente para pesquisa de satisfação. Ok? Então eu posso selecionar conforme for a minha necessidade, a minha operação personalizada. E é isso, notem que todos os campos eu tenho os tags aqui que eu poderia personalizar as mensagens para a pessoa e aqui a primeira mensagem lá de serviço indisponível, aquela de fora do horário do atendimento. E por último, não menos importante, o script. Então, o que é esse script? É o que o agente vai receber na tela dele quando eu receber o atendimento para fazer. Então, o cliente que está entrando em contato é e tenho aqui tag nome, que vai aparecer é o Tomaso. Vai mostrar meu telefone, vai mostrar o número do protocolo, se a pessoa quiser eu posso falar para ela. Aí eu posso personalizar isso aqui com as informações que forem convenientes para minha operação. Se você vende crédito consignado, você pode ter informação aqui de o valor que o cliente tem disponível lá para tomar de empréstimo. Se você for, enfim, você pode imaginar essas informações e colocar essas informações nesses campos de maneira que elas fiquem facilmente acessáveis pelo atendente na hora de atender o seu cliente. Beleza? Eu vou colocar aqui como um bônus uma configuração de uma pesquisa de satisfação. A pesquisa de satisfação ela é uma mensagem interativa. Então, como é que eu configuro uma mensagem interativa? Novamente, eu vou vir aqui em mensagem interativa e vou pegar uma que eu acabei de criar com o nome de pesquisa de satisfação e vou editar. Então, eu poderia estar criando uma nova ali, isso aqui vai aparecer tudo em branco. Mensagem inicial. E aqui é importante salientar, você pode personalizar conforme quiser. Aqui eu estou configurado para uma pesquisa de satisfação do tipo NPS, Net Promoter Score, que é o que? É aquela tipo de pesquisa, ela foi uma tese de doutorado de um americano, feito nos Estados Unidos, que você já viu com certeza que em uma nota de 0 a 10, indique qual que é a probabilidade de você indicar o tech para um amigo ou um parente, por exemplo, né, a sua empresa. Então eu coloquei justamente esse texto, sendo 0 totalmente improvável e 10 totalmente provável, então ele vai receber lá a mensagem inicial. Se ele digitar um número que tiver ou qualquer coisa que não esteja entre 0 e 10, lá eu tenho a tentativa inválida, né? Então esse número que você digitou não é válido, por favor responda com o número entre 0 e 10. Se ele digitar de novo errado, eu finalizo e ele vai receber a mensagem. O que eu coloquei de tempo limite? Eu coloquei aqui 900 segundos, tá? Porque eu não quero forçar o cara a responder instantaneamente, eu posso dar um tempo maior aqui para ele responder. Se ele não respondeu, eu mando uma mensagem para ele. Por favor, selecione uma opção para concluir a pesquisa de satisfação. Ele não respondeu de novo, eu finalizo. Destino para a opção sem resposta, finalizar. Se eu quiser obrigar ele, eu poderia botar aqui um sim e fazer ele voltar lá para o menu, ele vai receber o menu de novo, responda aí, por favor, tal.
Não coloquei condição de tempo, mensagem de desligamento. Se ele tenha respondido ou não, né? Como eu botei finalizar ali, ele vai receber. Obrigado pela sua participação, este atendimento foi finalizado e sua resposta computada. E aqui embaixo eu tenho as opções. Então, as opções que ele pode digitar entre 0 e 10. Então, o NPS classifica entre 0 e 6 como detrator. Esse cliente ele é um detrator. Ele vai puxar o barco para trás, ele não vai te jogar para cima. 7 e 8 são neutros e 9 e 10 são promotores, são pessoas que vão falar bem da tua empresa mesmo sem você pedir. E eu coloquei essas cores para indicar no relatório, depois ele mostra em formato de gráficos com cores, quais foram as opções, ele normaliza e o NPS ele gera um número que varia de menos 100 a 100, que são as zonas de atendimento. Então existem 4 zonas que vão de crítico a razoável, a excelente, né, para o seu atendimento. Então você pode fazer pesquisa de satisfação por chamada de voz ou você pode fazer uma pesquisa de satisfação por mensagens, que é o caso dessa pesquisa que eu estou mostrando aqui para vocês, ok? Agora vamos para a última parte, que são as configurações adicionais de call center para o atendimento que a gente pode fazer aqui na nossa plataforma. Vamos começar aqui pelos supervisores. Então vamos lá, vou entrar aqui em call center supervisores. Vocês vão definir quem são os supervisores, o que eles vão ter acesso a ver. Eu vou ter acesso ao fulano, ao ciclano, a quais agentes, né, eu vou poder ver, quais filas que eu vou poder monitorar, quais campanhas, se eu estiver fazendo a parte de ativo, né, de chamadas de voz ativa ou de envio de mensagens ativas, de e-mail. Então eu posso selecionar o que o meu supervisor vai poder monitorar. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela. Então, na parte de supervisores, eu vou selecionar, se eu não criar supervisor, o usuário da pessoa vai poder ver todos os agentes, naturalmente, todas as filas, assim por diante. Aqui, como eu crio supervisores, quando eu configuro isso, eu restringo, né? Ou seja, eu só vou permitir que essa pessoa veja o que eu quiser que ela veja. Eu estou determinando qual que é o ramal do meu supervisor, no caso aqui é o 2013, qual que é o usuário que vai logar com esse supervisor, no caso aqui é Tomaso, é o usuário do sistema propriamente dito, né? Aqui começa a configuração do call center. Quais agentes que o Tomaso vai poder ver na hora que ele logar? Esses que eu selecionei, os outros eles não vão aparecer para o Tomaso. Quais filas que o Tomaso vai poder monitorar? Eu seleciono quais filas que o Tomaso vai poder monitorar. Da mesma maneira, as campanhas, campanhas de mensagens, de e-mails, de discador de voz e assim por diante. Quais pausas os meus agentes vão poder selecionar? Então isso aqui é interessante quando você tem mais de um supervisor, cada supervisor é responsável por uma determinada área que vai ter lá os seus próprios agentes. Então, muitas vezes pode ter uma ou outra pausa diferente de um setor para o outro, de acordo com a função. Então, aqui eu poderia personalizar pausas de acordo com a função do supervisor. Então, o que é? Para um agente não vai aparecer a pausa do outro supervisor, só do seu próprio supervisor, né? E também as classificações. As classificações, elas podem ser feitas ao final ou durante cada atendimento e depois ela permite você tirar um relatório, que eu vou mostrar em seguida como é que cria cada um. Mas o importante aqui cada supervisor pode ter acesso a informações de agentes específicos e só dos seus agentes. Então, quando eu logo aqui no sistema, já vai aparecer para mim só as minhas filas, só os meus agentes, só as minhas pausas e, consequentemente, os meus agentes só vão poder logar nessas filas e ver essas pausas, essas classificações. Ok? Vamos ver aqui o próximo item. Agentes. Então, os agentes, vamos lá para a página dos agentes. Eu vou determinar nesse agente o nome, ok? Posso colocar uma foto. Aliás, quando vocês forem fazer atendimento de chat, é essa foto aqui que vai aparecer lá no site para o cliente. Então, quando o cliente entrou em contato, vai pegar o Tomaso, pegou o atendimento, vai aparecer essa foto que está cadastrada aqui no agente.
é o meu nome, o código de identificação. Então, esse é o número que o agente, teu colaborador, na hora que for trabalhar, vai usar para logar. No meu caso aqui, ó, 104. O Tomaso pode atender chat? Pode. Pode atender e-mail? Pode. O meu agente está habilitado, ou seja, eu posso fazer login. Se isso aqui tiver, se o meu agente estiver desabilitado, esse botão fica selecionado e indica o quê? Que eu não consigo fazer login. Isso aqui serve para o supervisor poder desabilitar alguém de fazer login, ou quando a pessoa excede um determinado tempo de pausa, ela pode ser deslogada automaticamente e ter que pedir autorização para o supervisor para poder fazer login de novo, fazer uma justificativa porque que atrasou, assim por diante. Aqui, a fila do agente, então, eu, supervisor, eu digo para o sistema, quando o Tomaso fizer login, ele vai se logar na fila do Telegram, na fila de demonstração, na fila do Facebook, na fila do WhatsApp e assim por diante. Então eu seleciono quais filas eu vou atender. E mais, eu posso determinar prioridades. Então, por exemplo, o Tomás está aqui com prioridade 0 no WhatsApp, mas eu poderia colocar uma prioridade 1 para o Telegram. O que é isso? O sistema vai distribuir as mensagens para os agentes que tiverem prioridade 0, que forem mais prioritários, do Telegram. Se todos eles estiverem ocupados, ele vai passar esse atendimento para o Tomaso. Então eu posso fazer esses escalonamentos que a gente chama de transbordos de atendimento, de acordo com níveis de prioridade do agente naquela fila específica. Depois, isso aqui, operação é conectado ou desconectado. Se eu vou fazer um atendimento de voz e ficar com uma chamada estabelecida e só dar um bip, isso é interessante quando você tem um agente que você não quer que ele fique tendo que pegar o telefone para atender, né? Você quer que a chamada entre automaticamente para ele, mesmo que seja um telefone analógico. Então ele pode fazer login, recebe uma chamada, fica com a chamada estendida. Quando uma ligação de um cliente entrar, só dá um bip e ele atende, está falando com o cliente. Se ele for trabalhar logado aqui, conectado, né? Essa música de espera pode ser nenhuma, eu posso escolher alguma música, né? Que ele vai ficar ouvindo, que não é muito legal, mas poderia. E aqui é a minha senha de login, 1, 2, 3, 4. Então, quando eu logo com o agente 104, eu tenho a minha senha. Se o controle de... eu sou obrigado a cadastrar turnos, pelo menos um para cada agente. Então, se eu quero forçar o meu agente a logar exclusivamente dentro do turno, eu habilito esse botão aqui, ó, controle de login por turno. Então, se eu tentar logar aqui às 7 da manhã, que eu não tenho permissão, o sistema não me permite logar. Agora, eu estou numa ligação, bateu meio-dia aqui, eu continuo logado, continuo na ligação. Quando eu finalizo a ligação, o sistema desloga. E aí eu só vou poder logar de novo, nesse caso aqui, ó, no período da tarde, às 13h30. E aqui, a tela aqui ficou em cima, mas eu poderia selecionar quais dias da semana eu posso fazer o login. Eu posso criar vários turnos, né? Eu posso criar quantos turnos aqui eu quiser para cada agente. Como é possível eu permitir que o meu agente faça login fora do meu turno de atendimento? É possível. O sistema, se eu fizer alguma pausa, algum atendimento fora, ele vai notificar a pausa no relatório. Essa pausa foi feita fora do turno. Vamos ver aqui o próximo item. Templates de mensagens de resposta. Esse daqui é interessante, que a gente vai fazer o seguinte. Eu posso cadastrar mensagens que eu já deixo prontas para serem enviadas, em vez de eu ter que ficar digitando toda vez a mesma coisa. Então, por exemplo, mensagem de saudação. Olá, tag nome. Como posso ajudá-lo? Olá, Tomaso, como posso ajudá-lo? Então, vocês vão ver depois, quando eu mostrar a aplicação propriamente dita, que eu vou lançar mão dessas mensagens aqui para simplificar, para tornar o meu atendimento mais rápido, para dar mais agilidade para o operador. Então isso aqui vai permitir ele fazer atendimentos múltiplos, né? Mais de um atendimento simultâneo, de uma maneira bem simples, né? E eu posso cadastrar quantas mensagens eu quiser. Eu posso cadastrar mais uma aqui, mais uma, assim por diante. Eu cadastrei algumas de exemplo aqui, mas é totalmente personalizável. Por último, a gente vai ter as classificações. Então vamos lá para as classificações. Eu vou ter
uma possibilidade de criar classificações de acordo com a minha operação. Por exemplo, cliente entrou em contato com a empresa errada. A gente sofre desse mal aqui, tem uma empresa com nome bem parecido que muita gente confunde e liga aqui na UTEC. Então, eu crio uma classificação e dou uma qualificação para ela, negativa. Por que eu crio classificações e qualificações? Para, quando eu tirar um relatório, já mostrar no meu relatório se a minha operação está positiva ou negativa. Uma maneira bem simples de medir, bem direta, bem rápida. Eu posso cadastrar quantas classificações eu quiser, encaminhar, entrou um cliente final aqui, a gente manda para uma revenda, ou vou passar um orçamento por e-mail, ou um lead de uma revenda entrou em contato direto. Eu crio a classificação que eu quiser. Então vocês vão personalizar isso de acordo com a necessidade de vocês. E por último, que não está aqui no meu PowerPoint, mas eu posso criar as pausas, né? Então as pausas, já aproveitando para falar, eu posso criar as pausas que eu quiser, quantas pausas eu quiser, eu determino tempo limite para cada pausa. Então, vou dar um exemplo aqui, ó, almoço, tempo limite de 15 segundos. Claro que aqui é só um exemplo, né? Essa pausa de almoço, ela não desabilita o agente. Ou seja, se essa pessoa fizer uma pausa, o Tomás está trabalhando, vou lá, seleciono pausa de almoço. Se eu vou lá e passo dos 15 segundos, ele não desabilita o agente, mas ele fica notificando o supervisor, ó, o Tomaso está fora do tempo máximo da pausa dele, e fica lá piscando a informação que o Tomaso estourou o limite de tempo. Aqui uma pausa de café que eu botei 10 segundos, tá com desabilitar agente, então o que? Se passou 10 segundos, mais de 10 segundos, e o Tomaso não deu play de novo, não voltou para a operação, ele é desabilitado. Então, quando eu tentar fazer login de novo, eu não consigo, eu sou obrigado a ir lá para o meu supervisor e falar para ele, ó, me desculpa, aconteceu tal coisa aí e agora eu preciso fazer login novamente no sistema. Essa é o embasamento, a parte básica de configurações, de árvores, de opções que a gente tem aqui dentro do sistema da UTEC para fazer, toda a parte de Omnichannel. Eu foquei mais na parte de mensagens, porque a parte de telefonia ela já é um pouco mais intuitiva, já é mais conhecida dos clientes e das nossas revendas, dos nossos parceiros, o pessoal já sabe configurar, já está mais no sangue, né? E a parte de mensageria está... não vou dizer nascendo agora, obviamente, mas a gente está ofertando a partir de agora. Então, esse vídeo é com o intuito de mostrar o que fazer, como fazer dentro da plataforma da UTEC. Beleza, pessoal? Obrigado aí pela presença, pelo interesse de todos. Vocês estão vendo aqui, temos informações completas no nosso site, tem as nossas redes sociais. Segue a gente, fica por dentro de tudo que está acontecendo aqui, das novidades. E qualquer dúvida, quiser uma apresentação, uma determinação diferente, entre em contato com a gente, que vai ser um prazer atender vocês todos. Lembrando que aqui embaixo a gente vai deixar links para passo a passo para você como configurar contas e assim por diante. E no nosso wiki a gente também tem muita informação de configuração, informação técnica disponível de graça para você. Valeu, muito obrigado e até a próxima!